Olá, amigos do Sync, o podcast sobre tecnologia que a gente produz aqui dentro do Olhar Digital. Toda semana um papo bem gostoso sobre alguma coisa que está acontecendo no momento, ou então explicando como funciona alguma coisa, enfim, como funciona algum produto. A gente falou sobre várias coisas, até sobre jogos, né? Agora, menos lenga-lenga, eu sou o André Fogaça. Eu sou o Nick Ellis. E no papo de hoje não é explicando, na verdade é explicando parte, né, como funciona. Hoje é mais um podcast histórico, né, André, daqueles que a gente gosta de fazer. Hoje a gente tá gravando no dia 29 de agosto e esse dia é o dia que a Netflix comemora 25 anos. Exatamente, 25 anos de vida pra nossa querida Netflix, né, nossa amada e às vezes odiada também quando ela cancela alguma série que a gente gosta. Mas a Netflix realmente é um grande exemplo, né? Ela é uma empresa que conseguiu uma grande disruptura no seu mercado, né? Nossa, ela mudou por completo, né? Pois é. Toda a indústria do cinema. Exatamente. Né? A empresa começou como uma... E até ajudou a diminuir a pirataria, você pensar bem. Exatamente. Eu sou um deles. Depois que veio a Netflix, eu pensei, pra que eu vou me preocupar e procurar? Tudo que você quer é poder acessar, né, o conteúdo com preço justo, com preço justo e acessar ele de qualquer lugar que você esteja. A Netflix, ela teve essa sacação, né, de oferecer esse serviço. Mas não começou assim. Eles começaram como uma empresa de aluguel de DVDs pelo correio. Imagine que uma locadora sem endereço físico. Exatamente. É um serviço que eles ainda prestam lá nos Estados Unidos até hoje, mas tipo com muito pouco volume. Deve ter uns 100 assinantes ali que é difícil de dizer, amigo, não dá mais. São aquelas pessoas que moram lá no Cafundó do Judas, entendeu? E aí só o correio chega lá. Nos Estados Unidos também existem esse tipo de lugares. Rincões, pois né? Mas enfim, a Netflix se tornou ao longo desses 25 anos, né? Um grande império do entretenimento, né? Sim. Então ela tem produções que rivalizam com a HBO, rivalizam com a Prime Video. Com os grandes estúdios, Exatamente. né? Na verdade, até além, né? Rivaliza com Disney, rivaliza com Disney. Fox, com Paramount, com todo mundo. E a Netflix também serviu de exemplo para a Apple, né? Que também entrou nesse mercado e tá batalhando aí. Só que a Netflix tá lá faz tempo e ele já tem 220 milhões de assinantes no mundo inteiro. Então... a gente falou 25 anos, ela não tá 25 anos no streaming. Sim. Tem um período aí que você falou, né? De DVD que não existia streaming e ela nem tentava pisar nisso. Óbvio que internamente devia ter uma conversa aqui e ali, mas o produto não existia. Exatamente. Foi uma questão que dependeu também de chegar à infraestrutura, né? De conectividade para as pessoas poderem efetivamente assistirem esses filmes. Porque até então, você pensar, foi mais ou menos mais de 10 anos atrás, a internet era bem diferente. A velocidade e a estabilidade e o acesso à internet boa o suficiente para ver um filme não era comum. Né? Sim, exatamente. E mesmo nos Estados Unidos, né? Que tem uma infraestrutura muito melhor que a nossa, mas mesmo lá era uma coisa incipiente, né? Era um mercado que estava surgindo. Bom, Nick, vamos lá. A gente tá falando que a Netflix não nasceu no streaming, só que ela nasceu na internet. Sim. Na verdade, é internet, vírgula, telefone. Ou seja, nasceu sem endereço físico, como eu tinha falado. Diferente da locadora que você ia lá, escolhia o filme, ia no balcão, conversava com o rapaz. Não, era tudo online. Tudo online. Você entrava no site, você escolhia os seus filmes que você queria ver e eles mandavam pelo correio pra sua casa. Mandam até hoje, como eu falei. Sim. Só que, tipo, até aí era uma empresa normal, não tinha nada de revolucionário. E ela não era nem a única que fazia isso. Não né? era a única. Aqui no Brasil, por exemplo, tinha um rival que era a Netmovies, lembra? Netmovies, eu assinei por um bom tempo eu assinei lá. Também. Eu morava em Santos ainda. Pois é, enfim. Aí a Netflix, ela conseguiu criar esse mercado, né, de alugar DVDs e entregar pelo correio, e era um mercado que funcionava muito bem. Esse era um grande trunfo deles, como você falou. Você não precisava ir lá na locadora, entendeu? Ficar discutindo lá com as pessoas, olhar aquela lista enorme de lançamentos que de repente nenhum tava lá, porque todo mundo já tinha alugado. Na parede de lançar, nas prateleiras. Porque uma empresa que a Netflix ajudou a matar,
né? É a Blockbuster. Sim. E era a maior rede de locadoras do mundo. Sim. Tanto que onde ela estava na cidade, geralmente ela era a maior locadora. E o grande barato dela é, por exemplo, Titanic. Lançou Titanic. Olha como... É dessa época mesmo. É dessa época. Lançou Titanic. Ao invés de lá ter uns 6 filmes pra que vocês briguem pra ver quem são os 6 primeiros a chegarem, as 6 cópias do filme, né? Ela tinha, sei lá, 60 cópias do mesmo filme, que é pra dar maior possibilidade de quem não quer acordar cedo conseguir encontrar um lançamento, né? Porque o lançamento é mais concorrido, e aí depois ela vendia como usado e ia se desfazendo desses filmes e mantinha só aqueles 4, 5 cópias que é pra manter o cinéfilo bem alimentado, né? Sim, exatamente. E vale a pena a gente citar, né, que ela foi... Você já falou que ela foi fundada no dia 29 de agosto, mas foi em 1997. 97. Muito tempo atrás, né? Faz tempo, hein? Pois é. E ela foi fundada pelo Reed Hastings, que até hoje é um dos CEOs da empresa. Sim. E pelo Mark Randolph, né? E ela, no começo, ela operava na casa do Reed, que ficava em Santa Cruz, Califórnia. É o vulgo, a empresa que nasceu na garagem, né? Praticamente isso. Exatamente. Praticamente todas as empresas de tecnologia, né? Exatamente. A gente HP, pode dizer, Apple, todo mundo. Pois é, e inclusive, né, falando de Apple, você tem um detalhe curioso, porque um dos sócios era desenvolvedor e o outro era o cara do marketing. Era né? basicamente Um era Steve Jobs e Woz. Exatamente, o outro era o Steve Jobs. Pra quem não tá inteirado, o Steve Jobs, que ele é muito famoso, ele não é desenvolvedor, ele não escreveu uma linha. Sim. Ele era só o cara que sabia vender a ideia que o Woz criava. O Woz era o programador, o Woz era quem montava a Eu tralha. acho até que o Steve Jobs tinha uma ideia do que ele queria, mas ele não sabia como fazer. Ele não sentava pra programar, né? Exatamente. O Woz já fazia isso. O Woz talvez não... Era meio que o Pink Cérebro, né? Um complementa o outro e os dois vão. Então, nesse caso, o Hastings, ele é formado em matemática e tem mestrado em inteligência artificial. Tá. E ele é quem meio que criou. Tanto que antes da Netflix ele tinha uma empresa, um repositório de Linux, enfim. Que foi como ele vendeu e investiu, né? Pois pra ter o dinheiro pra montar a ideia do Netflix. E o Randolph, ele é publicitário. Pura e simplesmente publicitário. O marqueteiro, ele era o cara da venda. O cara que tem os contatos pra vender a ideia. Como tudo na vida, não adianta você ter o melhor produto do mundo se você não souber vender esse produto. Né? Então, foi fundamental. Um paralelo pro futebol aqui, pra ficar mais fácil de entender. Não adianta você ter um Neymar jogando bola sem um olheiro ver. Sim, né? Exatamente. Tem que ter alguém para fazer essa ponte, essa comercialização, né? Uhum. Enfim, em 98 eles começaram com o aluguel de DVDs e eles também vendiam os DVDs, se as pessoas gostavam muito daquele filme, podia comprar com eles também. Até devia ser mais ou menos a mesma ideia da Blockbuster, né? Sim. Eles deviam ter uma quantidade enorme de lançamentos que depois ia parando de ter o acesso muito alto e eles começavam a desovar isso, né? E é interessante a gente citar porque começaram a alugar fita de VHS, que é aquele trambolhão, foi um né? teste... Não deu certo. Um teste inicial. Que pra você que é dessa época, enfim, ou você que deu um Google aí, fita VHS... Basicamente, uma fita VHS, você empilha 3 DVDs. É quase um tijolo. Caixa aquilo. por caixa, né? Tô dizendo. Não exatamente... na verdade, fita VHS você empilha muito mais do que 3 DVDs. Se for o disquinho só, né? Mas a fita VHS, ela é frágil... e ela é cara pra produzir, porque ela tem um equipamento de um monte de coisa ali dentro, né? Sim, tem a fita magnética, tem a caixa de plástico, tem o rolo, tem todo aquele mecanismo pra girar ela. Enfim, no DVD a produção é muito mais massificada porque o produto palpável é muito menor. Até pra mandar pelo correio, né? Eles pegavam os DVDs, eles não mandavam com a caixa, eles mandavam só o envelopinho. Um envelopinho vermelho. Exatamente. Então ele vinha dentro do envelope e tal, chegava pelo correio tranquilo. Pra diminuir o custo de frete ainda mais, porque ao invés de ser a capinha, você diminui pra quase a metade e diminui também a metade do peso, né? Não Exatamente. precisa, pelo mesmo custo, você triplica o número de envios. Perfeito. E, na verdade, o número de envios significa a gente pagando, né? Exatamente. É dinheiro no bolso. E aí, a gente vale a pena citar que o catálogo inicial deles era muito modesto. Tinha 925 filmes. E eles tinham 30 profissionais trabalhando na Netflix naquele momento. Então, era bem complicado. Mas eles seguiram nesse esquema de alugar os DVDs pelo correio, pelo menos até em 2006 começou o primeiro teste de streaming. Mas o boom dele, a gente tem que deixar bem claro, assim, como a gente falou, o aluguel de DVDs, ele não tinha, o boom não tava basicamente ali, ele veio um pouquinho depois, mas dentro desse negócio.
porque tinha outras empresas que faziam a mesma coisa, então era mais um Sim. no mercado. O negócio dele estourou quando eles mudaram a forma de como era feita essa cobrança. Porque até então a cobrança era feita por título. Então você alugou o Titanic, são lá os R$4. Exatamente. Aí você quer alugar Duro de Matar, mais R$4. Por mais que seja o mesmo envio, né? De certa Sim. forma. E aí o que acontece? Eles mudaram pra uma assinatura. Como é o streaming? Você só paga uma vez por então mês você paga e você lá pode alugar quantos filmes você aguentar ver, né? Sei Pois lá, R$40 e você escolhe quanto. Você quer ver um filme, 3 filmes por dia, você multiplica 31 dias por 3 e você vai ver 90 filmes no mês, Sim. só que não pagando 90 vezes, você paga uma vez só. E teve... e isso ajudou muito, porque era a única que fazia isso, o custo despencou e o número de assinantes explodiu porque era muito mais barato. Pois é, Fogaça, e tem uma coisa muito grave, né? Quando você esquecia de devolver o filme, você tinha que pagar, tipo, dependendo do número de dias ou de meses que você não devolvia, você tinha que pagar, tipo, o valor de várias cópias, né? Que o aluguel geralmente era uma diária de hotel, vamos dizer, você alugando um dia devolve no outro. Sim. Aí, em alguns lugares, se você alugasse no sábado, como a locadora não fecha... Não abre. No domingo, você devolve na segunda, então você ganha um dia. Então você tem um prazo para devolver aquilo, como aluguel de qualquer coisa, né? Na verdade, Sim. né? Um carro, enfim, móvel, tanto faz. E no DVD, no VHS, era a mesma coisa. E o bom, ele veio quando ela deu uma mudadinha nisso, né, Nick? O que você pode dizer aí? Porque, na verdade, na hora que você tá alugando um serviço pra pessoa, ela pode, tanto por um como período. você falou, exatamente, você tem aquele mês ali. A pessoa pode tanto receber um filme por dia, como pode ficar o mês inteiro com um filme só, se ela Pra quiser. ver o mês inteiro o mesmo filme. E aí não vai pagar aquela multa, entendeu? Absurda, que inclusive dizem a lenda que foi um dos motivos pro Reed Hastings fundar a Netflix. Que era, tipo, oferecer um serviço que não tivesse aquela multa envolvida. Só que isso aí o Randolph diz que é meio caô, que não é bem assim. É aquela história bonita pra dizer... Contar pros acionistas. A fundação da empresa, porque a ideia é o seguinte, ele contou como se fosse assim... Porque é uma realidade, na verdade, como você tinha falado. Ele ficou irritado porque ele queria ficar mais tempo com o filme e teve que pagar muito mais caro do que se ele tivesse comprado o próprio filme. Pois é, a gente que é mais velho, a gente lembra bem desse momento, assim, de ter que devolver um filme que, se, por exemplo, ficou esquecido na sua casa uma semana e na hora de pagar, você tá pagando o preço de um filme novo. E aí, algumas locadoras tinham uma forma de o esquecido não ser tão punido assim. Eu lembro que eu morava em Santos, tá, gente? A minha régua tá em Santos e não é uma capital, enfim. Mas lá tinha uma Blockbuster e ela era a única locadora que tinha um kick drop, que chamava, que era mesmo que ela tivesse fechada, você tinha como se fosse uma portinha de correio pra jogar a fita ali, ou o DVD, o que seja. E aí ele contava como você tivesse devolvido no dia correto. Sim. Por mais que ela já tivesse fechado. Então, assim, eu tinha que devolver na segunda, mas, putz, esqueci, 7 horas da noite, já fechou. Se você devolver ainda antes que ela abra no dia seguinte e jogar lá no negocinho, ele conta que você devolveu no dia anterior. Não, e eles, quando fizeram esse sistema, eles devem ter se achado geniais, né? Mal sabiam eles que tinha o Reed Hastings lá que tava preparando o caixão deles, né? Literalmente, né? O caixão da Blockbuster. E é engraçado, né, a gente citar isso, porque a Netflix foi quase comprada pelo Jeff Bezos, né, o dono da Amazon. Logo que lançou. Sim, 98. Logo 98. Estava ainda alugando fita pelo correio. Se bobear, nem DVD era ainda. E a Blockbuster também teve a chance de comprar a Netflix. Teve a chance, tinha lá, fez a oferta e tal, não quis cobrir a oferta que o Reed Hastings e o Randolph pediram, mas poderia muito bem. Será que ainda bem que não conseguiu? Ainda bem. Porque, assim, a gente tem, né... empresas mais conservadoras, como a Blockbuster, as empresas maiores, hein? Será que elas levariam a Netflix pra onde ela tá hoje? Eu acho que elas levariam a Netflix pro lugar que a Blockbuster tá hoje. Um caixão. Cemitério, exatamente. Que bom que não comprou. Cemitério das empresas. O Bezos, talvez, ele tem uma cabeça um pouco diferente, mas a Blockbuster eu tenho medo. Eu acho que o Bezos, né, ele fez a sua própria Netflix, que é o Prime Video. E recentemente, literalmente, chupinhou todo o visual do Netflix, a interface, e jogou pra dentro do Prime Video, porque a interface do Prime Video sempre foi muito ruim, né? Ela é confusa demais. Sim, né? E a Netflix também, ela é conhecida pelas suas grandes produções,
Mas a gente tá falando de Jeff Bezos, né, cara? Então ele tá pra lançar, né, no dia 2 sai a série nova do Senhor dos Anéis, Que é Rings of a Power, série mais cara exatamente, produzida no mundo. a série mais cara de todos os tempos. Mais cara que HBO. Que Game of Thrones, né? Pois é, então, tipo, isso é uma briga de cachorro grande e a Netflix tá no meio dessa briga contra gigantes que nem a HBO, que é da Warner, e contra a Prime Video, que é do Jeff Bezos, da Amazon. Ou seja, muito, muito dinheiro. Inclusive a Apple tá correndo atrás. Mas a gente vê a Netflix, que é uma empresa, tipo, independente, uma empresa, tipo, que surgiu de si mesma, que cresceu pelas suas próprias pernas, que inventou praticamente esse mercado, né? Que criou o conceito, por exemplo, de lançar uma série inteira de uma vez só, né? Porque sempre o foi padrão tradicional né? uma semana, um episódio por semana. Série pra tudo, novela diária, mas bota desenho, tudo lá, né? e aquele esquema de binge, né? Binge watch, que eles gostam de chamar, que é tipo você sentar na cadeira na frente da TV e ficar assistindo aquilo até acabar, maratonando legal. Que é um termo também que veio com ela, né? Que ele foi fomentado com ela. Então, Nick, em 2007... Eu sou de humanas, eu vou tirar 2022 menos 2007. 15 anos atrás, ou seja, 10 anos depois de ela ter sido criada, e com 1 bilhão de DVDs alugados, as coisas começaram a mudar. Exatamente. Eles começaram a focar no streaming, né? No streaming de vídeos. Como a gente falou no começo, tinha poucos títulos disponíveis em streaming. Tinha cerca de 900 e pouco, mil produções. Mas era um terreno que só tava ela, né? Só tava ela, exatamente. Elas estavam começando o negócio do zero. Só para dar uma referência de tempo, em 2007 foi o ano que o iPhone foi lançado, por exemplo. Até então o smartphone era Palm, era Windows Mobile, né? Eram os iPads, o mundo era outro, assim, o mundo da tecnologia. Celulares com tela monocromática ainda estavam no mercado. Sim. Então eles lançaram essas 1000 produções, assim, de forma modesta, e produção dos outros, ela não tinha nenhuma. Não tinha produção original nenhuma. Era literalmente... A gente vai falar disso daqui a pouco. Era literalmente uma locadora. Era uma locadora vendendo... entrega alguma coisa. Exatamente, alugando filmes, só que esses, em vez de ser enviado pelo correio, a pessoa podia assistir na casa dela, usando a conexão dela. Quem tivesse uma boa conexão pra isso, né, conseguiria, de forma bastante limitada ainda, não tem um mundaréu de acesso que tem hoje, mas era uma possibilidade. E ela entrou sozinha ao ponto de que ninguém dava bola pra isso. Como assim a pessoa vai ter uma conexão em casa que seja rápida e estável ao mesmo tempo pra conseguir assistir 2 horas de filme? Porque a ideia que você tinha naquela época de ver alguma coisa em streaming era aquele negócio, que a pessoa começava a falar e parava no meio e você ficava... Buffer, né? A cara da pessoa esperando rodar, né, o resto, carregar mais um pouquinho. Do buffer, né? Pois é. E eles, mesmo que eles são rivais da Amazon, né, mas desde o começo eles já alugaram os servidores da Amazon. Já usa AWS. AWS, pois é. E é interessante falar também que em 2011 eles chegaram na América Latina e no Caribe. E em 5 de setembro de 2011, a Netflix desembarcou aqui no Brasil. Na data de aniversário de um grandíssimo chamado Fred Mercury. Olha só. E por acaso o meu também. Pô, que bom, hein? Eu sou de setembro, mas é alguns dias depois. E aí a mensalidade custava R$15, olha como era baratinho. E não tinha essa coisa de plano HD, não, era um plano só pra todo mundo. Um plano só pra todo mundo. Que era HD. Não tinha conteúdo original, era tudo... não tinha 4K. Exatamente, era tudo locação de filmes de outras pessoas. Sim, e ela bombou justamente por isso. Era ter o catálogo inteiro de uma locadora quando você quisesse. Exatamente. Porque por mais que você fale, não, mas TV a cabo existia, tanto que TV a cabo riu, né, do que ela fez. Sim. Mas você poderia assistir num telecine, no HBO, só que você precisaria saber a programação não era pra estar em casa naquele momento e sem interrupção, porque não tem como pausar. Hoje em dia você tem, né, até esses serviços que você falou e tem on demand, você pode assistir a hora que você quiser, beleza, mas naquela época não. Tinha, era ou cinema ou quem assina a TV a cabo. Exatamente, ou você dá sorte de passar na TV aberta ali, nem era mais lançamento. Ou você compra ou nessa época ainda, né, alugava o filme na Blockbuster, enfim. Cobrando, pagando por produção e não por um tempo. E aí, em 2012, começou a grande virada da Netflix, que foi
a produção original. Eles começaram a investir em séries próprias, em conteúdo próprio. E a primeira série a ser lançada, eu lembro que eu tava na CES em 2013, e foi esse o ano ano que vem faz 10 anos. Exatamente. Isso, foi o lançamento de House of Cards, que era uma série com a Robin Wright, com o Kevin Spacey, que depois tem um monte de controvérsias com esse ator, mas enfim. Ele fez um monte de besteira, mas isso não exclui que ele é um ótimo ator, né? Exatamente. E quando começou, ele não tinha feito ainda as besteiras, ou se tinha feito, ninguém tinha descoberto Ninguém sabia ainda. Pois é. Mas eles investiram $100 milhões nas 2 primeiras temporadas de House of Cards. E isso foi, quebrando paradigmas da indústria de entretenimento. Porque a produção era exclusiva de estúdios tradicionais. Exatamente. Pra passar no cinema ou em home video, né? No caso, que pra alugar. E a home video é como eu ia falar. A gente tinha muita série, mas essas séries passavam ou na TV aberta ou em TV a cabo. Ou no né? cinema. Série não. Série não, é e verdade. essas séries, elas, depois que elas passavam ali, elas só dependiam de... Tipo Band of Brothers da HBO, da HBO. Né? A HBO é o parâmetro pra série, né? Naquela época era a única que fazia coisa, assim, nesse nível de cinema, né? Até hoje eles são, das principais, né? A gente pode falar bastante aqui da HBO num outro programa, mas agora a gente tá falando de Netflix. E aos poucos a quantidade de conteúdo foi crescendo, né? Porque parecia bobeira, mas com certeza a mesa diretora da Netflix sabia que já tinha um movimento das próprias produtoras e dos estúdios, vendo a grana que tava descendo aí pra Netflix, falando, por que eu sou a Disney, eu tenho dinheiro infinito praticamente, eu não vou vender o meu próprio filme? Ela sabia que em pouco tempo Star Wars ia sumir, e aí, sei lá, a HBO ia pegar toda a parte da... A HBO, na verdade, na Warner ia pegar praticamente todo o catálogo pra ela, a Fox também. A tendência era já desde aquela época, na hora só um que rumor, viram... né, aquilo ali. Na hora que viram o sucesso que a Netflix estava tendo, inclusive gerando dinheiro para os grandes estúdios, né? Porque tinham parcerias com o Disney, tinha parceria até com a Warner, tanto né? Que tinha até Star hoje, Wars, né, na Netflix. Tinha, né, Star Wars, tinha um monte de coisa. Um tempo depois, a Marvel produziu as séries dela na Netflix. Até o né? Daredevil, né? Demolidor, né? Demolidor, pois é. O Demolidor. Tinham várias outras também, que eu não tô lembrando o nome agora, uma de karatê, lembra? Que era um super-herói. Era o Punhos de Aço. Punhos de Aço, verdade. Luke Cage. Luke Cage, a menina lá, como é que era? A namorada do Luke Cage? Isso eu não assisti esse seriado. Nossa, tinham muitas séries enfim, legais. Esses são 2 exemplos da Marvel, né? Sim, são exemplos da Marvel que estava produzindo em parceria com a Netflix. E nessa época, em 2011, ela já estava... dentro do universo cinematográfico, né? Porque o primeiro Iron Man veio em 2008. Você já estava produzindo... Já tinha iniciado aquele boom de super-herói, né? Exatamente. A Marvel já estava, apostando no MCU, já estava com a... Tava no começo ainda, mas tava lá. O MCU já estava com as bases montadas ali. Enfim, tinha muito conteúdo. E esse conteúdo, naquele momento, ele teria que ir para Netflix... Porque não tinham concorrentes, né? Exatamente, não tinham outros concorrentes. Porque foi como você falou, a única forma de ver seriado era assinando uma TV a cabo. Exatamente. Porque no Brasil, a Globo, a Record, os canais, né? Elas dificilmente passavam, ou quando passava tudo fora de ordem, lembra? Repetia episódio, aí passava o primeiro, daqui a pouco ia o quinto, aí depois voltava pro segundo. Aí tinha aquela coisa, você obrigatoriamente teria que estar na frente da TV, exatamente, no horário. Momento, Aí sim, não, mas eu vejo na Globo. Putz, mas hoje tem futebol. Ih, hoje não teve. Amanhã tem, mas amanhã é o de ontem. Olha a bagunça, exatamente. Né? A gente tinha que gravar as coisas em VHS no pra VHS. assistir depois, exatamente. Você podia programar o seu VHS pra ele gravar, né? O seu videocassete. E rezar pra ninguém ligar a TV pra poder gravar outra coisa no lugar do que você A queria. Netflix, ela começou, né? É uma empresa super jovem, assim, a gente falando de tecnologia. Ela tinha 10 anos, né, quando ela começou aí. Pois é, mas ela foi uma pedrinha que quebrou, né? Esse teto de vidro, no qual todos estavam embaixo desse teto. Então eles fizeram essa ruptura de como a gente assiste o filme, de como o filme é distribuído. E isso a gente tá falando muito em série, né? Séries originais, mas hoje em dia, né? É porque é o grande negócio deles. Né? Mas hoje em dia a Netflix Things, também... Ou House of Cards. Até que você não falou, mas House of Cards foi a primeira série que foi nomeada e venceu Emmy e Globo de Ouro.
série que eu digo, série feita pra streaming, sim. né? Então, até então, não existia esse conceito. E deu muita briga com os estúdios pra entender. Filme que foi pra streaming concorre a Oscar? Pois é, por isso aí por causa disso, né, eles começaram a investir também. Porque a academia é extremamente conservadora, né? Em muitos aspectos, esse é um deles. Pois é, então voltando aí, você falou dos prêmios que eles ganharam do Emmy e tal. Eles sacaram que se eles produzissem filmes também, além de séries, eles poderiam, tipo, concorrer nas premiações grandes, tipo Globo de Ouro, Oscars, não sei o que lá. O Emmy, né, pra TV, Exatamente. né? E a ideia não é simplesmente ganhar, é que quando você tá concorrendo, o seu nome, que é Netflix, estoura pra fora da sua bolha. Porque até então ele tá rondando dentro da bolha que acessa a internet, que é jovem, que é não sei o quê. Agora, quando vai pro Oscar, sei lá, sua avó vai falar, onde eu vejo isso daí? Exatamente. Entendeu? É esse tipo de coisa? Exatamente. Então, a gente vê a empresa investindo cada vez mais em filmes também, contratando atores e diretores de altíssimo nível, tipo o próprio Martin Scorsese fez O Irlandês pra eles. Filmaço, né? Filmaço, pois é. E em 2019... Tanto que teve que colocar no cinema pra poder concorrer ao Oscar. Sim, eles têm um esquema de botar... área de cinema pra isso nos Estados Unidos. Tem um cinema próprio só pra passar as produções. Pra poder fazer assim, a regra é essa, beleza, a gente compra um cinema. Exatamente, tanto tranquilo. A Amazon também tem o dela, né? Isso aí faz parte da brincadeira. Mas enfim, em 2019 eles ganharam o primeiro Oscar deles, que foi com o filme Roma, né? Um filme mexicano. E olha quanto tempo passou, hein? De 2013, de House of Cards, só em 2019 que o primeiro Oscar chegou. Exatamente. Então, esse filme do Alfonso Cuarón, eles deram... Um filmaço também, né? Um filmaço. Eles deram o dinheiro que ele queria pra fazer o projeto sobre a vida dele. É um projeto super pessoal, que ele conta como é que era o bairro que ele morava na Cidade do México, quando ele tava crescendo, que se chamava Roma, né? Então, não tem nada a ver com Roma na Itália, mas enfim. E desde então... Todos os anos a gente vê pelo menos um filme da Netflix sendo indicado ao Oscar de melhor filme, né? Então, esse filme ganhou o melhor filme estrangeiro, mas também foi indicado para melhor filme. Era um filme todo falado em espanhol. E foi indicado para melhor filme, ganhou melhor atriz, ganhou, se não me engano, melhor diretor. Que é raríssimo, né? Que como eu falei que a academia de cinema é extremamente conservadora, isso inclui no idioma. Porque é muito difícil um filme estrangeiro não falado em inglês aparecer. Exatamente. Né? Porque ele precisa ser falado em inglês. Porque o americano, ele... Não é que nem a gente que até consome filme legendado. O americano não consome filme legendado. Eles querem que falem no idioma deles. Né? Pois é. E a gente falou bastante da Netflix, né? Dela ser essa pedra que quebrou a vidraça. Só que ela cresceu tanto. Tem 220 milhões de usuários pagantes. Foi um dado agora de junho desse ano, 2022. Pois é. Né? E aí, tipo, hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem a Netflix, é a vidraça. E todas as outras empresas querem quebrar essa vidraça, querem, tipo, a gente falou bastante, existe uma balcanização de serviços de streaming hoje. E essa parte que quando eu falei que a pirataria praticamente desistiu por conta do Netflix, cada um querendo seu próprio dinheiro, como Disney Plus, Paramount Plus, HBO Max, Globoplay, Star Plus, enfim, você tem que assinar tantas coisas que hoje a pirataria voltou a reaparecer. Pois é, enfim, cada empresa tá querendo, né, vender o seu peixe ali. Pra ganhar seu dinheiro, ganhar seu pão, né? Exatamente, cada empresa tá tentando vender assinaturas, tá tentando conseguir gente pra pagar dinheiro pra eles. Pra ainda nem falei aqui, mas tem o Prime Video no meio, que tem The Boys, que tem... o Rings of Power, que a gente falou. Rings of Power do Senhor dos Anéis, comprou os direitos do Borá, né, fazer o segundo filme do Borá, foi direto pro Prime Video. Então teve bastante coisa. E na pandemia, o streaming virou praticamente a única forma de assistir filme, né? Quando no isolamento total. Os cinemas todos fechados, ao ponto que grandes lançamentos começaram quando ia pro cinema com 5 pessoas assistindo, 5 corajosos que foram lá, ele chegava junto no streaming. Isso deu uma briga. Que a própria Warner falou que faria isso, faria com Matrix, com Mortal Kombat. Com Mortal Kombat fez... Mas aí depois quem que deu o problema pesado foi o Nolan, né? O Nolan reclamou. O Nolan e teve aquela atriz que faz a Viúva Negra. Sim, a Scarlett Johansson. Que ela reclamou que ela não recebeu de acordo, enfim. Porque cada ator tem uma participação dos lucros de bilheteria e não tinha bilheteria. E aí todas as empresas que estavam lançando no dia 1 no streaming pararam de fazer isso e voltaram porque era antes. Que era dar aqueles 30, 60 dias de exclusividade pro cinema para depois... e a Disney Plus vendia um ingresso, entre aspas, né? Lembra? No
no Disney Plus pra poder assistir alguns Sim. filmes, e aí ela também parou com isso. Tipo, o Lightyear. Lightyear levou alguns dias pra chegar no Disney Plus. Depois Levou um mês, eu acho. Pois é. E eles têm um esquema lá, uma janela menor do que era Mas antigamente. essa é uma mudança outra também. Agora, Sim. tá lembrando. Geralmente, pra sair de cinema e pra VHS ou Demorava DVD, muito. eram tipo 4, 5, 6 meses pra até chegar lá. Pra TV, pra quem é a TV paga, era um pouquinho antes. E pra TV aberta era geralmente 2 ou 3 anos, né? Sim. Pra chegar. Com o Netflix, isso baixou pra 2 meses. Às vezes até menos. Exatamente. A Netflix serviu, né, como essa mudança pro mercado inteiro. É. E as pessoas vão seguindo os exemplos. E tem o exemplo negativo também, né? Que você colocou aqui sobre séries canceladas porque a audiência não foi legal. Né? Isso aí eu acho que vale a pena a gente falar, porque ao longo de É o lado tantas negativo produções... disso, né? Pois é, ao longo de tantas produções originais... A qualidade começa a cair também, né? Quando você aumenta demais a produção, né? Eu acho até que eles têm, assim, o dinheiro e a produção ainda continuam muito grandes, assim. O problema é que eles não... a empresa, historicamente, ela não aposta muito numa segunda temporada, por exemplo. Então, se a série já não dá resultado na primeira temporada, ou seja, nas primeiras semanas, se ela não tem pessoal fazendo, maratonando e assistindo vários episódios ao mesmo tempo... E ganhando novos assinantes, trazendo novos assinantes. Exatamente. Né? Teve várias séries muito boas que foram canceladas, como Marco Polo, que era uma produção caríssima. Era uma produção muito cara que eles fizeram lá na época do House of Cards. E que simplesmente não deu os números que eles esperavam. Então, cancelaram sem a menor cerimônia. Outra série é Sense8, né? Das irmãs Wachowski lá. Que vem assim, das mentes do Matrix, mas isso não se levou pra série em número de pessoas assistindo. E tipo, as pessoas adoravam essa série, mas mesmo assim eles cancelaram. Teve outra chamada The Get Down, que era sobre o início do hip hop, lá do movimento do hip hop. Outra que não passou da segunda temporada foi The OA. E eu soube hoje que eles cancelaram a série do Resident Evil, né? Mas ali já nasceu difícil de nascer ruim, também. Pois é complicado alguém fazer algo que dê certo com Resident Evil, né? É complicado. Parece que tem uma sina ali. Eles fizeram uma coisa que era meio adolescente, não sei o que, não pegou o público mesmo. Até hoje, Resident Evil pegar um público é difícil, né? Sim. E teve outra série legal também, que eu não vi a segunda temporada, porque é aquela coisa, lança a segunda temporada, eles querem que você veja na hora. Se você não vê na hora, tipo, é como se ninguém viu e acabou, cancelaram. Então essa não tem série interesse. era a série do Greg Daniels, criador de The Office, que é Space Force, né? Que era sobre o departamento de Forças Armadas do Espaço, né? Que era uma ideia do falecido Donald Trump. Falecido não, ele não morreu. Não, mas é que morreu, politicamente morreu. Então, que não vote, por favor. Exatamente. E essa série com o Steve Carell, John Malkovich, tinha um investimento grande, né? Um elenco bom, uma série mas com não foi também, não né? foi. Fizeram a segunda temporada, ninguém viu, cancelaram. Teve Cobra Kai, né? Que a gente, e na verdade, veio de outro streaming, que foi uma tentativa do Google, né? Com o YouTube Premium, pra tentar ter o streaming dele, não deu certo. Foi uma aposta, foi a maior aposta do YouTube Premium, na verdade, né? O Cobra Kai. E aí a Netflix foi lá e falou, beleza, eu continuo de onde você parou. A Netflix aceitou o presente, né? Falou, vamos lá, sem problema. Isso aí não vou cancelar não, porque né, só pra sacanear o pessoal do YouTube. E também, né, a gente tem... A gente pode falar das grandes sucessos, né? E os que não foram cancelados, tem né? o Stranger Things aí. Stranger Things é tipo... Que foi a série mais assistida no lançamento agora, né? A 4ª temporada, né? Sim, foi uma série que fez um grande sucesso. Ela teve uma temporada meio estranha ali, mas esse ano eles retomaram com força total. Bastante a Netflix, força. inclusive, fez um esquema de... lançar 8 episódios e guardar 2 episódios pra lançar depois. Pra fazer as pessoas falarem por mais tempo, Exatamente. Né? Esse é o problema de lançar de uma vez só. As pessoas falam durante uma semana. Exatamente. Passou dali, ninguém me lembra. Tipo, por exemplo, a gente acabou de assistir Better Call Saul, que passou na Netflix no Brasil, mas não é uma série original da Netflix. E é engraçado AMC. que a gente fala que a TV, a Netflix venceu a TV em filme e tudo mais. Mas quando acho que foi se não foi a Record, foi a Band, acho que foi a Band que vai passar Breaking Bad agora. Na hora, no Netflix, já apareceu como a primeira mais assistida na série inteira. Não, mas aí é por causa do Better Call Saul, né? Porque o Breaking Bad entrou na TV aberta de novo. Mas eu acho que mais do que isso é o Better Call Saul, porque tá fazendo as pessoas assistirem o... E o Breaking Bad tá na Netflix... Como o Better Call Saul é um prequel, né, de Breaking Bad, as pessoas têm essa vontade de começar a assistir logo depois. E pra mim é até curioso, porque Breaking Bad foi o que me fez assinar a Netflix.
Porque, como eu falei, eu consumia pirataria, né? Porque era difícil de ser antes Netflix. Aí eu falei, quer saber? Eu não tô afim de... Foi Breaking Bad e foi Lost. Eu falei, não tô afim de procurar. Eu pago lá os seus R$15 e vejo na qualidade máxima, apertando 3 botões praticamente pra assistir. E até hoje eu não parei mais de fazer. Eu não voltei mais. Olha como eu sou bom. Que coisa boa. Eu não voltei mais pra pirataria, porque é muito prático. Não, né? Eu assino, sei lá, um monte de serviços, inclusive, mas o mais antigo é certamente a Netflix. Mas, ao contrário de séries que nem Better Call Saul, né, que é da AMC e Breaking Bad também. Aí ela comprou os direitos de distribuir. A Netflix, ela compra séries e passa elas licença, como sendo original Netflix, mas na verdade não é original, eles só compraram o direito de passar. E aí passa uma vez por semana, e enquanto tá passando uma vez por semana, ele tem o mesmo esquema da HBO de ser uma coisa bem falada. Então, por exemplo, agora tá sendo da House of the Dragon da HBO, muito bom. Todo domingo as pessoas vão e discutem novamente Vai ser o assunto da semana. Vai ser o assunto da semana, pois é. Então, a gente tem, hoje em dia, nos Estados Unidos, o catálogo da Netflix em agosto é 50% de produções originais. Já chegou nesse nível, né? Já é metade do catálogo da própria Netflix. E aí vale a pena a gente citar que eles têm as produções originais locais. Então, por exemplo... O maior sucesso, talvez a série de maior sucesso da Netflix até hoje é Round 6 ou Squid Game no original coreano. Na Coreia. Que é uma série que caiu muito no gosto do público. E colocou a Coreia do Sul como um expoente de séries. Sim. Direto, uma atrás da outra agora. A Coreia do Sul, tipo, os caras sabem tudo da arte cinematográfica, porque, pô... Pega aí o Parasita, né? E todos esses outros filmes do... Trem pra Busan. A Órfã. Tem um monte de filme maravilhoso, assim, coreano. A Netflix sacou isso, né? E produziu essa série original, Squid Game, que fez o maior sucesso. Outra série que eu gosto bastante, que é alemã, é Dark, né? Que é uma série fantástica, assim, sobre confusões temporais. E teve, saindo dessa parte local, mas outra série que chamou muita atenção, lembrou de Dark, Black Mirror. Que Black Mirror virou até um sinônimo. Isso é muito Black Mirror, né? Sim. Ele conseguiu sair da bolha da própria coisa. E Dark é praticamente Black Mirror alemão, né? E você citar Black Mirror é até interessante, porque mostra umas outras coisas que a Netflix gosta de brincar. Então, por exemplo, eles lançaram o Bandersnatch, né? Que era um filme de Black Mirror, no qual era um filme interativo, no qual você podia escolher caminhos diferentes. Tudo bem, é um experimento, pode até não dar certo, mas é interessante ver eles fazendo isso. Mas voltando aqui a falar das locais, né? A gente pode citar The Crown, né? Que é a série britânica sobre a realeza, né? Britânica. A série Lupin também, que é muito legal, é francesa. Uma série tipo de ação, assim, muito legal. Tem a da Argentina, nossa, sim. Como que é? Cartas? Como é? Meu Deus, agora não lembro o nome dela, sumiu. Não é argentina, é espanhola, né? Não, que é só tudo de vermelho. Sim, não é argentina, é espanhola. É espanhola? Eu jurava que era argentina. Essa eu não tenho certeza se é original da Netflix, pois é. É La Casa de Papel. No Brasil também foram produzidas algumas séries como Coisa Mais Linda, 3%, que acabou cancelada. Sintonia, que é do Condzilla, e Cidade Invisível também. Sim, 3% deu um buzz bem alto, né? Eu lembro Não foi um buzz alto o suficiente pra manter a série no catálogo. Mas eu ouvi bastante sobre ela, sim. Assim. Não, e outra série que tipo, não é local, obviamente. É La Casa de Papel espanhola. Desculpa, realmente. E é original na minha Netflix, cabeça era Argentina. Mas foi quem fez o maior boom, né? Netflix. Eu acho que não era originalmente na Netflix, mas eles... assumiram, né? Como eles fizeram com Cobra Kai e a partir daí passou a ser. É aquela série, La Casa de Papel, é aquela série que não acaba nunca, né? Que já era pra ter tido vários finais, mas o pessoal continua ganhando dinheiro. Dá dinheiro, né? É tipo Star Wars, né? Põe mais 3 filmes aí, mais 3 filmes aí. Exatamente. E agora, né, inunda de série também, né? Agora, com Star Wars. E temos uma série muito recente, que eu fiquei esperando 30 anos por essa série, que é The Sandman, né? Que é a série do Neil Gaiman, que, tipo, é uma super produção da Warner, só que é produzida pela Netflix. É engraçado, né? Porque a Warner é dona da HBO Max, né? Exatamente. Por que ele não colocou no HBO Max? Porque a Netflix pagou mais. Pagou mais. Não, eu sei que o Neil Gaiman saiu procurando, né? Saiu com o piloto da série. Não sei se o piloto, mas saiu com o roteiro da série, o roteiro do piloto, pra apresentar pra várias empresas, e a Netflix foi a que ofereceu mais. Só que fica no ar aquela dúvida. Será que eles vão realmente renovar essa série? Porque é uma série caríssima, né? E tem que dar uma audiência muito alta. Ela liderou o ranking da Netflix em vários países.
por umas 3 semanas, mais ou menos. Mas... Que é o período que geralmente uma série fica, né? No Exatamente. imaginário, todo mundo falando. Mas a gente não sabe até hoje se eles vão renovar essa série ou não. Então esse pra mim é o grande calcanhar de Aquiles da Netflix. Sim. Que é você não saber se a sua série favorita vai ser renovada ou não. É claro que nesse caso aqui o Neil Gaiman tem os direitos, né? A produção é da Warner. Eles podem simplesmente levar isso pra HBO, levar isso pra Apple TV, sei lá. Como a Disney fez com todo o conteúdo Disney fora do Disney Plus, né? Exatamente, Ela foi pegando um por um até a hora que ela lançou dela. Inclusive a gente falou aqui do Demolidor, né? O Demolidor tá com uma série confirmada pro Disney Plus com o mesmo ator, né? É a mesma história, mesmo universo, mesmo tudo, né? Mesmo universo, mesmo ator fazendo o mesmo personagem, né? Pegou de lá. Exatamente. Saiu de uma produção original pra dentro, Pois né? Nem tinha Disney Plus na época que essas séries da Marvel e da Netflix saíram. E essa aí fez sucesso suficiente pra Disney Plus falar, não, essa aqui eu vou renovar. Agents of S.H.I.E.L.D. também, né? Fora da Disney Plus. Pois é. Então, tipo, a gente vê que a Netflix, ela tem essa capacidade de... mudar, né, o mundo do entretenimento. Sim. Ela fez isso algumas vezes já. E ela tem essa questão de nem sempre renovar as séries. Até que virou uma piada isso já, porque tipo... Não adianta você gostar, tem que ela gostar. Não adianta você gostar, tem que ser um sucesso mundial, assim, fenomenal. Isso a cada temporada, tá? Porque se Sandman for renovada pra segunda temporada e a do ano que vem não der o mesmo resultado, eles cancelam de novo, entendeu? Porque é diferente de... É uma das coisas da internet, né? A audiência e a repercussão, você mede instantaneamente. Exatamente. Né? Você sabe na hora se tá indo bem ou não, né? Exatamente. Então a gente pode dizer que a Netflix é uma empresa revolucionária, é uma empresa que mudou paradigmas, que transformou a sua indústria, a indústria do entretenimento. Mas hoje ela tá sofrendo por isso até, né? Exatamente. Então o que ela tá buscando, né, pra tipo... conseguir, né, dar o lucro pros acionistas. Eles estão com novos planos A ideia é planos que consigam ser menos caros, mais baratos, né? Então, segundo o Gurman, né, da Bloomberg, nosso conhecido informante, pessoa vazador sabe tudo, de Apple, né, e mercado inteiro. Exatamente. Eles devem lançar um plano de $7 a $9, no qual vai ter anúncio, né, como se você estivesse assistindo uma TV aberta, e... além disso, você não vai poder baixar os filmes, né? Que é uma possibilidade que você tem no app deles. Sim, que hoje em dia o app deles roda praticamente até em geladeira, né? Se a geladeira tiver uma TV lá, roda. Exatamente. E, enfim, a gente vê que a Netflix ainda tem muito espaço para crescer. E, ao mesmo tempo, eles têm essa própria... ele tem uma armadilha interna, né? Que é essa questão de cancelar os conteúdos que as pessoas gostam, né? E perdeu o catálogo porque perdeu a licenciamento, não foi renovado. Né? Exatamente. E aí isso pode ir para uma outra empresa e fazer sucesso na outra empresa. Que é o que vem acontecendo, né? Que se espalhou. E hoje a gente tem até no Brasil, né? A Globoplay é um expoente aí para filme em produção nacional. Sim, né? Exatamente. Enfim, muita gente seguiu o exemplo da Netflix, muita gente está fazendo produções locais de séries também, mas a gente tem... a Netflix foi a primeira, é a grande expoente desse tipo de serviço de streaming, e a gente torce aqui para a Netflix seguir o mesmo caminho, né, nos próximos anos, possivelmente não cancelar tantas séries. Para que ela não seja a próxima blockbuster. Né? Exatamente, a gente não quer que a Netflix siga o mesmo caminho dos dinossauros. Porque ela tá ficando grande e, infelizmente, esse tende a ser o caminho, né? Quanto maior você é, maior alvo você é pros outros te mais atacarem. fácil de derrubar, né? Exatamente. Mas, enfim, parabéns, Netflix, pelos 25 anos. Tem sido um prazer ser assinante de vocês esse tempo todo, mesmo com alguns cancelamentos que eu fiquei revoltado. Pois mas, enfim, a gente gosta da tecnologia, a gente gosta da facilidade, a gente gosta da maneira como a Netflix influenciou o mercado, tirando essa parte de cancelar a série, tá? Que essa influência a gente não quer. Exatamente. E é isso, esse papo aqui sobre o que foi mais de meia hora. Mas foi um papo gostoso, já que é mais de meia hora, né? Sempre a gente passa da meia hora. Se deixar, a gente fala por 5 horas aqui. Mas enfim. A gente tá resumindo 25 anos. Tudo bem que só os últimos 15 tem alguma relevância, mas são, né, muitos anos pra se falar. Os 10 primeiros a gente levou 2 minutos pra falar. Exatamente, Mas enfim, esse foi um papo sobre os 25 anos da Netflix, que vem os próximos 25, enfim.
que a empresa não vire uma nova blockbuster e que ela consiga sobreviver a essa debandada de conteúdo que ela vem sofrendo e o próprio e os próprios assinantes revoltados que deixam de ser assinantes. Como, né, enfim, tipo, que cancelou série, né? Ai, meu Deus do céu. Exatamente. É claro, Porque tem muitas séries que eles, tipo, o próprio Stranger Things estão produzindo até hoje, tudo bem, né? Não são todas. Mas Stranger Things tá na hora de começar a pensar em terminar, né? Porque a última temporada, né? A última temporada vai ser a quinta, que só deve sair lá pra 2024. Em duas partes, né? Pois Uma em cada ano, né? Exatamente. Porque deu certo isso. Até que engraçado, né? Porque a segunda parte da temporada atual, que tem um episódio longo, claramente aquilo ali eram 3 episódios, né? E foi só... juntou tudo pra fazer um episódio de 1h30, né? Foram um episódio de 1h30, o penúltimo tem 1 hora, o último tem 1h30. Eu adorei, tinha cara de ter 2 episódios ali dentro. Eu adorei. Né? Eu também, mas enfim. Esse foi o nosso papo dessa semana. A gente se encontra na semana que vem com mais um Sync aqui no Olhar Digital. Sim. Eu sou o André Fogaça. Eu sou o Nick Ellis. E o roteiro desse podcast, ele foi feito a 4 mãos por mim, André Fogaça e Nick Ellis. Equipe técnica com Mário Curti, Deoclésio Nogueira e edição com Leandro Santos. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Até.